Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, o tópico da palestra de ontem, de Não Posso Medo, é algo que eu já falei algumas vezes, né? Sobre essa necessidade de aprender a habitar, né? a ser a mente silenciosa, né? Aprender a estar ali, né? Aprender a fazer contato com a mente silenciosa. A urgência em fazer isso, né? Principalmente a ideia de que a gente tem, que tem muito a ver com experiência também, né? A experiência que a gente tem da vida é que para resolver problemas eu preciso pensar a respeito do problema. Algo tem que ser feito para resolver um problema. Mas as pessoas não conhecem a capacidade da mente silenciosa, né? As pessoas não conhecem, né, o que acontece quando a mente fica quieta, né? Que tipo de qualidade essa mente tem, né? Então, principalmente quando você está resolvendo problemas externos, né? Tudo bem, não tem o problema em si, né? Não tem uma relação direta com a sua mente, né? Mas quando você está resolvendo o problema da sua própria mente, está resolvendo o problema da sua própria, seu próprio espírito, digamos assim. Então gera uma situação aí, né? Porque, que nem, por exemplo, supondo que o professor entra na sala de aula e está aquela bagunça, né? As crianças tudo fazendo barulho, né? O professor fala, silêncio! Aí todo mundo faz silêncio, exceto um garoto que fica lá, vamos fazer silêncio, galera. Todo mundo fala, você ouviu ele falar? Não, ele fala, fazer silêncio. Por que estão falando ainda? Tem que fazer silêncio. Se não fazer silêncio, não vai fazer aula, tem que fazer silêncio. Então tem esse aqui é o nosso problema na hora de meditar, né? Fala, ok, vamos fazer silêncio na mente. Sim, vamos fazer silêncio na mente. Eu tenho que fazer silêncio na mente, porque eu não posso ficar falando desse jeito, eu tenho que parar de pensar, porque ficar pensando não dá certo. Não é para meditar, ficar pensando desse jeito, tem que fazer silêncio, porque o caminho para a meditação é o silêncio. E fica desse jeito. Eu tinha um amigo meu no Mosteiro que chamava o Dhamma Coach, né? Como é que você não sei falar isso em português, né? O cara que fica ali dando instruções, né? Em vez de ficar quieto, ele fica dando instruções. Então, difícil, né? Você não tem experiência com esse assunto. Sempre que você tenta fazer algo, você tenta fazer através de pensamento, através de raciocínio. Então, tem um certo um passo de fé que tem que ser dado nesse ponto, né? Você tem que, né, instruir a sua mente, né, não ter medo, não tenha medo, vai dar certo, né? Tenha fé nisso, né? Esse silêncio tem algo positivo, né? Porque em geral as pessoas têm esse barulho constante na mente por uma questão de sofrimento interior, né? As pessoas têm uma mente dolorosa, né? Tem um agregado emocional, né? Uma configuração emocional dolorosa, né? Então elas pensam o tempo todo para tentar bloquear aquela experiência, né? Então não é só uma questão de você ter fé de que aquele silêncio é útil, né? Tem que ter fé que aquele silêncio vai conseguir vencer esse estado caótico, emocional, estado desagradável, né? Ansiedade, raiva, medo, melancolia, impaciência, né? Todas essas coisas que queimam a mente, desejo queimando, assim, desejo. A mente fica fervendo, borbulhando, que nem como é que chama o negócio? Que negócio que se usa para fritar comida? Frigideira, né? Uma frigideira borbulhando, né? A mente da pessoa fica aí borbulhando, né? O tempo todo, né? Queimando de desejo, né? Queimando de raiva, queimando de ansiedade.
preocupação, etc. Né? Então, você conseguir não só, né, ter... Que eu lembro, a primeira vez que eu consegui fazer a mente ficar silêncio por um segundinho que seja, né? Eu lembro que primeiro tem a sensação de alívio, né? Falando, que silêncio. Mas logo em seguida, a ansiedade, falando, meu Deus, eu tenho que pensar, eu não posso ficar quieto, eu tenho que pensar, se eu não pensar, eu vou ficar burro. Né? Tem essa associação, né, de silêncio com burrice. Né? Então, tem que vencer essa ansiedade, né? Tem que perder o medo de fazer silêncio. Né? Mas além de perder o medo de fazer silêncio, tem que perder o medo das emoções negativas que assolam a mente da maioria das pessoas. Né? Tem que perder o medo disso. Por isso que tem uma certa diferença, né, entre o modo ocidental de ensinar o Dharma e o modo tradicional asiático, né, de ensinar o Dharma. Os asiáticos não falam muito disso. Né? Os asiáticos simplesmente botam você para trabalhar, né, e durante o processo você vai aprender essas coisas. Né? Mas não falam muito disso. Né? Eu também, quando comecei a estudar, né, eu tentava ouvir as palestras do Dom Poço Medo, naquela época tinha o Ajahn Brahm também, que era bastante popular. Eu não conseguia captar, né? Eu não conseguia. Eu entendia as palavras, mas não fazia, não tinha assim uma ressonância comigo. Né? O negócio de let go, relax, let go, awareness, não, tenha ciência, relaxe, deixa as coisas passarem. Então, eu ouvi aquilo, não estou entendendo nada que esses caras estão falando. Mas aí quando eu vi uma palestra do Ajahn Mahaboa, né, ele falava o oposto, né, falava, pegue firme, não deixe a inspiração sair, pegue firme no objeto de meditação, vá até rachar, né, tem que senta a meditação, não admita a mente sair, segure firme, lute, batalhe, não recue. Né. Se tiver que quebrar, então quebre. Né. Se a mente tiver que quebrar, quebre, se as pernas tiver que quebrar, quebre, se as costas tiver que quebrar, quebre, mas não recue, não desista. Não deixe as quilês acuarem em você. Falei, caralho, isso eu entendo. Isso eu consigo entender. Né? Então, foi para mim, foi bem revelador. Puxa vida. Isso sim, isso eu consigo entender. Isso eu consigo praticar. Então, eu fui mais por essa linha. Assim, né? Mas tendo feito isso, o que é que você aprende? Isso que os monges, isso que a Ajahn Sumedho está falando. Né? A importância, porque você não consegue fazer isso usando força de vontade. Você não consegue fazer isso não tem nenhum raciocínio que consiga realizar isso, não tem nenhuma, você não consegue forçar a mente a fazer isso. Ou você relaxa e recua para esse estado de ciência, né? Você senta várias horas de meditação. Não importa o quanto de yoga que você faça, você pode ser um contorcionista com a maior flexibilidade do mundo. Depois de 1 hora, suas pernas vão doer. Porque o seu corpo não foi feito para ficar parado. Mas se você souber aplicar somente de maneira correta, não importa se as pernas doem ou não, né? Porque a mente não precisa experienciar sofrimento. Se você fizer de maneira correta, o corpo é irrelevante. Né? Que não a gente fala a questão dos pensamentos, tem que silenciar a mente. Eu também falo assim, você tem que silenciar a mente, mas sinceramente, até hoje eu não sei se a mente faz silêncio ou não, porque é irrelevante. O importante chega uma hora que é irrelevante se a mente está fazendo silêncio ou não. Por quê? Porque eu não estou nem aí para os pensamentos. Eu não estou preocupado se a mente está pensando ou não. Se eu ainda estou preocupado com os pensamentos, então a mente não está em samadhi. É muito simples. Né? Se a mente está preocupada ainda em fazer silêncio, então ela não está pacífica. Então tem que chegar num ponto que não importa mais se está fazendo... O corpo está doendo ou não, sei lá também, não estou prestando atenção. Eu acho que tranquilo e sereno na minha respiração, na minha mente, ou no objeto de meditação, qualquer que seja. Tem que chegar a um ponto que é irrelevante o corpo ou os pensamentos. Né, quando você toma esse método, né, de usar, forçar e fixar a mente na respiração, esforço, luta, batalha, né? Se você tiver um insight, né, sobre isso, você consegue realizar através desse método. Né? Mas não é garantido, né? A maioria das pessoas que, pelo menos os ocidentais que eu vejo tentar isso, falham. Né? Acabam arrebentando, são muito tensos, eles não conseguem dar esse pulo, né? Esse pulo do gato. Né?
Você chegar naquele máximo de tensão extremo, né, e você achar a saída, né, através da mente. A maioria vai, e quebra. Né? Quebra em estresse, em tensão, entra em colapso, né? Força muito a mente e entra em colapso, a pessoa não consegue dar esse pulo. Né? Então não é garantido. Né? Então o Dom Paulo Medo, por exemplo, ensina direto ao assunto. Vai direto ao assunto. Né? Procure habitar esse aspecto da ciência. Né? Passe para a ciência, não fique no objeto, fique na ciência do objeto. Simplesmente faça isso. Né? Direto, ele vai dar direto, ó, não precisa passar por tudo aquilo, vem direto aqui. Né? Então, teoricamente, é mais rápido, né? Teoricamente é um atalho. Né? Só que o problema é, né? Nem todo mundo tem sutileza suficiente para ouvir isso e conseguir entender do que ele está falando. Eu mesmo não tive. Né? Mas eu tive duas coisas. Eu tive a humildade de entender. Eu não tenho a menor ideia do que esse cara está falando. E tive sorte de ter podido ouvir um ensinamento diferente, né, que fosse mais compatível com a minha falta de inteligência. Né? Então, alguma coisa deu certo. Né? Mas, se as pessoas têm inteligência, têm sutileza, né? Então, é um caminho perfeitamente viável, né? Você treinar a estar ciente. O problema é que até que ponto as pessoas conseguem lidar com isso, né? Mesmo que elas consigam ouvir, enxergar valor no que está sendo dito, né? Até que ponto as pessoas conseguem, de fato, lidar com a mente nesse nível, né? Então, é uma questão, né, incerta, né? Então, não tem um que seja melhor ou pior, né? Então, os mestres ensinam de acordo com aquilo que eles enxergam, né? Daquilo que eles acham que vai ser útil, né? Mas se vai ser útil ou não tem como saber com certeza, né? Ainda mais quando você ensina para um grupo grande de pessoas, não dá para você adivinhar o que cada um tem que ouvir, né? Você tem que ensinar de maneira genérica, né? E aí cabe às pessoas tentar botar aquilo em prática. Né? Então, o que a gente faz é tenta encorajar as pessoas, né? Falando, é que nem até eu passei por isso também, quando eu lembro que a primeira vez que eu fui visitar Luang Por, eu perguntei para eles sobre isso, né? Porque as pessoas ensinam, você tem que silenciar a mente. Mas eu sentia, né, que raciocinando eu conseguia algo bom, né? Utilizando raciocínio, investigação, eu sentia que minha mente melhorava, eu conseguia enxergar coisas, né? Conseguia ter insights. Né? Nada é muito importante, né? Mas ainda assim você tem, né? Tem uma visão, olha, eu estou fazendo algo útil. Né? Eu sinto que isso é útil. Né? Aí fui perguntar para o Lampopego sobre isso, falou, não, silencia a mente. Eu falei, mas Lampão, não é possível, rapaz, eu sei que isso é útil, silencia a mente. Aí eu insisti de novo, mas não, eu tenho certeza que isso é útil. Então tá bom, então faz o que você quiser. Ele meio que desistiu, né? Tá bom, então vai, fique à vontade. Aí eu fui embora com esse negócio, né? Mas depois de um tempo, agora entendi por que ele falou aquilo. As pessoas não conhecem como uma mente é valiosa, né? Como a mente é valiosa, elas não têm fé nisso, porque elas nunca viram, né? A única coisa que elas conseguem, que elas conhecem é ler e pensar. Então, não, eu quero fazer algo de útil, eu vou ler mais um livro. Porque isso é útil, eu já vi ser útil. No passado foi útil. Então, eu vou ler mais um livro, eu vou ler sobre Zen budismo, eu vou ler sobre tibetano, eu vou ler sobre Hare Krishna, eu vou ler sobre cristianismo, eu vou ler sobre... Quanto mais eu ler, melhor vai ser. Porque a ideia, a experiência que eu tenho é essa. Né? Então, a pessoa fica lendo. Pensando, entendendo. Mas só vai até um certo ponto. Né? Então, e chega uma hora que isso azeda. Né? Chega uma hora que isso azeda. Né? Começa a ficar tóxico. Né? Que nem você, por exemplo, você fazer o quê? Supondo, em vez de usar
um óleo mineral, você usa um óleo vegetal para lubrificar algo, para, sei lá, fazer alguma coisa. O óleo vegetal, o óleo orgânico, ele azeda, né? Ele vai virar, ele decompõe, ele vai atrair barata, vai atrair bicho, vai atrair formiga, vai azedar, começar a feder, né? O óleo mineral, ele não é biodegradável, ele não se decompõe, né? Então ele não é comida para ninguém, né? Ninguém vai comer aquilo, ele não azeda, né? Então tem certas coisas, ambos aparentam a mesma coisa. O óleo vegetal e o óleo mineral, você olha, eles são iguais, né? Tem a mesma cor, fazem o mesmo serviço, mas ao longo prazo tem uma diferença. Então essa questão também é assim, né? Não é que você também possa, simplesmente não deve estudar nada, né? Porque a mente mesmo, talvez seja muito, muito importante ter uma fundação intelectual antes, né? E bem firme, antes de conseguir silenciar a mente, porque se você só silenciar a mente, não tiver uma fundação, né? Em inglês seria um framework, né? um contexto para aquilo que está acontecendo, um contexto intelectual, um contexto de conceitos e ideias, né? Para interpretar aquilo que está acontecendo, né? Pode ficar muito, muito confuso. Né? Porque a mente, quando ela faz silêncio, ela não fica parada, né? Ela vai manifestar coisas diferentes, né? Se não tiver um contexto para entender aquilo que está sendo manifestado ali, você pode realmente ficar muito confuso. Então, não é o caso que não pode estudar nada, tem que ser a zero, né? Você tem que estudar aquilo que o Buda ensinou, né? E mantenha-se a uma única tradição. E mantenha-se a uma única linhagem dentro de uma tradição. Por quê? Porque quando você se mantém assim, você tem um grupo de instruções coeso. Você começa a picar, galinhar de um lado para o outro, você vai ter um monte de instruções e elas não batem, elas não são compatíveis. Uma instrução diz vai para a direita, outra instrução diz vai para a esquerda, né? E você não tem esse luxo, sabe? Quando você começa a pacificar a mente, você tem que ter uma rédea firme para segurar ela, né? Então, se a sua configuração intelectual é frágil, você não vai conseguir segurar. O cavalo é muito forte, ele arrebenta a rédea e sai correndo. Então, você tem que ter uma boa estrutura intelectual, né, para segurar aquele fenômeno. Não, é aqui. A mente começa a criar um monte de coisa e fala, não, nada disso, isso não tem nada a ver, né? Tem que ter bastante firme nisso, porque é muito tentador e é muito sedutor, né, as coisas que a mente cria. Então, você tem que ter uma boa rédea para segurar isso, né? Então, se a pessoa fica estudando muita coisa, aquilo dá muito espaço para as quilesas manipularem, distorcerem tudo, né? E em vez de levar as coisas em direção ao Dharma, leva as coisas em direção ao interesse delas, né? Propaga o ego, propaga a escuridão, a confusão mental, né? Então é um veneno, né? A pessoa está achando que está estudando para ficar mais inteligente, ela está apenas cavando um buraco onde ela mesma vai cair naquele buraco, né? Então, a longo prazo, azeda. A longo prazo, aquilo azeda, estraga e vira um veneno para a pessoa. Então, não é o caso, né? Não deve estudar nada. Algum tipo de estrutura mental tem que ter para que essa experiência possa ser benéfica, né? Mas tem que ter bastante coesão, né? Então, por isso que eu digo, né? Mantenha-se numa única tradição, mantenha-se numa única linhagem, para que essa estrutura mental seja coesa e firme e forte, e confiável, né? Você vai precisar dela. Você vai precisar dela. Não seja negligente, não seja vaidoso, arrogante, esperto demais. Tenta ser um pouquinho menos esperto. Tenta ficar, sabe, às vezes a pessoa é esperta demais, quer estudar demais porque ela é muito inteligente, então eu vou obter ensinamento de tudo isso, vou obter daquilo, aquilo outro. E no final a pessoa tem um excesso de esperteza que na verdade é uma burrice disfarçada, né? Então, quando algo é traiçoeiro, né,
a melhor coisa a fazer é manter simples e rasteiro, né? Gente traiçoeira, você lida com ela de maneira simples. Não, porque pessoas traiçoeiras, coisas traiçoeiras prosperam na complexidade. Né? Pessoas traiçoeiras, vem uma pessoa que é, como é que chama? Que esse cara que, como é que fala em português isso? Esqueci a palavra. Estelionato, essas coisas, esse tipo de pessoas que ganham enganando os outros, né? Ela tem sempre uma história, ela é muito boa de palavra, e conta história, e olha, não, veja desse ponto, veja para esse outro ponto, mas veja isso e veja aquilo, e tem argumentos infinitos sobre tudo, e toda hora, a qualquer momento. Ela prospera em complexidade. Quanto mais complexo é o assunto, mais brecha tem para ela manipular você e guiar você para onde ela é vantagem para ela, né? E tirar proveito de você. Né? Então, lidando com qualquer coisa, quer sejam pessoas, quer sejam situações, né? ou aspectos da própria mente, né? Quando você vê que é essa situação, então é mais vantagem para você manter a mente simples e rasteira. Mantenha-no simples. Né? Não deixe ela te arrastar para complexidades de assuntos e ideias, e veja bem, veja mal, veja para a direita, veja para a esquerda. Não tem veja nenhuma, é sim ou não. Né? Então, isso é bom? Não, então não vou fazer. Pronto. Simples. Isso tem que ser feito? Sim, então façamos. Fim de papo. Se tem que ser feito, vai ser feito. Acabou. Né? Então, é bom, né? A mente quando ela tem essa simplicidade, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente vive em mosteiros, né? Porque dá segurança para você ter essa simplicidade. Né? Talvez na vida laica não seja tão, você não se sinta tão segura sem manter as coisas simples, né? Mas no mosteiro você deveria ter segurança o suficiente para manter as coisas simples assim, né? Porque não tem muito em jogo, né? Ninguém tem dinheiro, ninguém vai ganhar nada de ninguém, então não tem muito em jogo, né? Então, um exemplo, né? Quando eu nem era noviço ainda, eu era anagárika, né? Então, lá no mosteiro onde eu vivia, né, todo mundo tinha uma tarefa. Você faz isso, tem um quadro, né, com todo mundo. Pessoa tal faz tal, pessoa tal faz tal, pessoa tal faz tal. Cada um tinha uma tarefa. Né? Isso é bacana, né? Organiza tudo, é bacana, é legal, né? Ter as coisas organizadas é bacana. Mas, por outro lado, também gera uma atitude assim, né? Quem fez? Quem tem que fazer isso aqui? Por que você não fez? Tá mal feito, né? Vira uma coisa assim também meio, né? Vira como é que chama? Eu estou pensando, não sei o que eu estou pensando, talvez por causa de ontem estar ouvindo negócio em inglês, eu estou pensando tudo em inglês hoje, estou tentando traduzir em português. Vira assim um local onde a raiva consegue se estabelecer, né? Dá espaço, dá foothold, como é que fala isso? Dá espaço para a raiva grudar ali, né? Já no mosteiro tailandês não tem muito disso. No mosteiro tailandês sabe, está aí um mosteiro. Né? É trabalho nosso resguardar por esse mosteiro. Então, a pessoa vê algo sujo, ela vai e limpa. Ela vê algo quebrado, ela vai e conserta. Né? É uma coisa assim. Aí não tem ninguém que é culpado. Quem foi que não limpou? Né? Todos nós não limpamos. É uma coisa coletiva. Né? Mas o lado ruim disso é que às vezes as coisas não são feitas. Né? Às vezes fica sujo mesmo, todo mundo olha para um lado, ninguém faz. E fica aquele negócio sujo, fica semanas ali sujo, né, até alguém resolver limpar. Né? Então, mas já o mosteiro ocidental, não, está tudo limpo sempre. Né? E quando não está limpo, alguém leva bronca, porque tem alguém que é responsável por aquilo. Então, se não está limpo, você fez errado. Então, tem vantagem e desvantagem. Cada approach, né, tem uma vantagem e uma desvantagem. Aí, quando eu era anagárika, né, eu estava trabalhando com a mente e tudo mais, né, como é o dever de uma pessoa que vai para o mosteiro. Né? E aí, um certo dia, né, os outros, tinha uma pessoa, um grupo de pessoas, né, uns 3 rapazes, que eram responsáveis por limpar. Quando os monges comem, né, na refeição, tem em português se chamaria aquilo de pinico, né? Mas é uma lixeirinha assim, né? Mas
Na prática é um pinicão, assim, mas o pessoal não usa para jogar fezes, usam para jogar lixo, né? Uma lixeirinha, assim, né? Então ele chama de kratom em tailandês, né? Em inglês chama de spitum. Spitum. Então, mas é um pinico. Então, então após a refeição, né, esses rapazes tinham a responsabilidade de recolher essas lixeirinhas, né, tirar o lixo, lavar elas, empilhar e guardar. Então, só que naquele dia esses rapazes, eles iam se tornar noviços, eles iam se ordenar, né? Então eles tiveram que ir fazer o visto, né? Então, após a refeição, eles recolheram todas as lixeiras, colocaram lá, empilharam ela para lavar, né? E aí veio o secretário do mosteiro e falou: oh, galera, vamos embora, tem que fazer o visto, o carro está saindo. Eles saíram correndo para fazer o visto, deixaram lá as lixeiras. Só que eu não sabia disso, né? Ninguém sabia disso. Então todo mundo levou suas tigelas e foram embora, todo mundo foi embora. E ficou aquelas lixeiras ali, né? Aí eu olhei, quem que não fez isso? Que diabo, olha que sujeira isso. Ninguém limpou. Já estava, né? Já estava um pouquinho mais esperto, já um pouco mais atento. Falei, opa, peraí. A responsabilidade é minha, porque eu vi que está sujo. Né? Naquela época eu estava treinando assim, né? Não deixar a minha mente ficar com raiva de ninguém. Né? Se eu vi algo errado, então ou eu limpo ou eu calo a boca, um dos dois. Né? Mas ficar reclamando, resmungando, acusando os outros, isso eu não admito mais fazer isso. Né? Então estava bem, assim, mantendo a mente na rédea, assim, não deixava ela ir para o lado errado. Né? Aí começou, oh, que diabo, como esses caras não fizeram isso? Onde é que eles estão? Será que eles estão conversando? Para onde que diabo? Né? Aí eu, opa, o que eu estou fazendo? Não, vamos lá. Né? Então é isso que eu estou falando, sabe? Aí eu fui lá, limpei tudo, né? Deixei tudo limpinho. Lavei também. E você fazer a coisa sem raiva não é nada demais também, né? Não, trabalho, demora o quê? Meia hora para fazer aquilo. E se não está com raiva, se não está com rancor, né? Não é um trabalho desagradável, né? Então é uma trabalho muito simples, você limpa ali naquele silêncio, todo mundo tinha ido embora, estava silêncio na floresta, né? Eu falei, eu tranquilo, lavando os negócios. Lavei tudo, empilhei bonitinho. Aí eu estava ali terminando o serviço, indo embora, e veio um monge, né, a Jampratip, até hoje eu lembro, a Jampratip, né? Eu falei, Murito, você que lavou isso aí? Fui. Para que você lavou? Não é trabalho seu? Eu vi que estava sujo, eu lavei. Eu falei, olha, muito bom, mano. Eles não lavaram porque eles tiveram que ir fazer o visto, né? Foi uma coisa meio inesperada, eles saíram correndo. Na verdade, eu vim aqui para lavar, né? Eu estava fazendo outra coisa, né? Eu vi que eles tiveram que sair correndo, né? Então eu vim aqui para lavar e vi que você já fez. Pô, ele ficou super feliz assim, né? Aí eu vou, tá vendo, rapaz? Aquela mente raivosa é burra pra caramba, né? Na verdade, não foi culpa deles, né? E eu estava com raiva deles, vê? Então aí você vê assim, o valor da mente simples, sabe? É muito simples. Tá sujo, eu lavo. Pronto. Né? Porque no mosteiro não tem porquê toda essa preocupação, sabe? Ninguém vai ganhar dinheiro de você, não tem muito em jogo aqui, sabe? Se eu fosse num outro local, eu falaria, esses caras estão tirando proveito de mim, estão me obrigando a fazer isso. Mas no mosteiro não tem isso, gente. Se você está pensando assim, é só burrice sua, sabe? Essas pessoas estão abusando de mim, não é justo isso, não é justo aquilo, isso não está certo. Isso é só você e a sua burrice, né? Não tem nada a ver com o mosteiro isso. Então, felizmente, né? Então, se você vai tendo experiências assim, você começa a ver valor, né, nisso. Que nem a Janchari dizia, né? Se a pessoa está no começo da prática, né? Se a pessoa não entendeu ainda a essência da prática budista, né? Quando tem algo para carregar, tem um pesado e um leve. A pessoa pega o leve. Né? Se a pessoa já entendeu o que é vantajoso, o que não é vantagem, ela pega o pesado. Né? Para uma pessoa mundana, pegar o leve é vantagem. Para pegar o pesado é burrice. Para uma pessoa que entende já o que é que está sendo feito aqui, o pesado é vantagem. O pesado é vantagem. O leve é burrice. É mais vantagem para mim pegar o pesado do que pegar o leve. Então, as coisas mudam, né? Sua atitude com relação à sua mente muda, né? Então, essa questão de simplicidade da mente é muito útil.
E na medida que também que os pensamentos são extremamente tentadores, né? Para nós que temos vício em pensamento, você alimentar a mente com mais conceitos, mais histórias, mais coisas interessantes, linhas de raciocínio interessantes, mais pontos de vista diferentes, isso só atiça a mente ainda mais, né? Então, se uma pessoa é viciada em drogas, né, é bom ela sair de perto de onde existem muitas drogas, né? Se a pessoa é viciada em pensamentos, é bom ela sair de perto de onde existem muitas ideias e opiniões, né? E muitas informações, né? Porque, de novo, né, informações são úteis, mas a mente silenciosa é mais útil. Informações, conhecimento leva à sabedoria. A mente silenciosa leva mais ainda à sabedoria. Meu celular deveria ter um negócio que desliga sozinho no horário da palestra, mas pelo jeito não deu certo. Ué, está desligado, ele tá programado para não tocar, mas ainda assim tocou. Como é que desliga isso? Assim, acho. Que mais? Então, a mente silenciosa é mais valiosa do que a mente inteligente, cheia de informações, cheia de conhecimento, cheia de conceitos. A mente silenciosa vale mais, né? Só que para você ter a mente silenciosa, você precisa ter qualidade, né? Uma pessoa burra no sentido de não saber lidar consigo mesmo, não consegue fazer silêncio na mente. A pessoa não tem saúde emocional, não consegue fazer, não tem destreza emocional, não consegue fazer silêncio com a mente, né? Se ela não tem um modo de vida saudável, então ela não vai ter saúde emocional. Então, se ela não tem um modo de vida saudável, ela não vai ter oportunidade de ter uma configuração emocional agradável ou pacífica. Se ela não tem uma configuração emocional agradável ou pacífica, ela não vai conseguir fazer silêncio com a mente, porque é insuportável, né? É simplesmente insuportável. Então, na verdade, tudo isso está extremamente correto, né? Se a pessoa tem uma mente caótica, né, e esse caos vem de um estado emocional caótico, então está correto, né? Está certo, né? Eu não sei se obrigar a mente a fazer silêncio seria muito útil nesse caso. Porque esse barulheira inteira é uma forma de aliviar aquela bagunça, né? É uma forma de tentar botar aquela bagunça dentro de alguma coesão, né? De alguma forma grosseira, né? De ordem, né? Tentar organizar o caos, né? De alguma maneira. E se a pessoa não vive de maneira correta, ela não tem uma vida saudável, é bom que ela tenha doenças emocionais, porque senão a pessoa vai virar um psicopata. Se ela não tiver vergonha, medo, remorso, ela vira um psicopata. Então, o correto é você vive correto. Vivendo correto, você não tem medo, nem vergonha, nem pesar com relação a si mesmo. Não tendo medo, vergonha, pesar, ódio de si mesmo, sua mente é tranquila e pacífica. Somente tranquila e pacífica você consegue aplicar ela de maneira correta, né? E a desenvolver níveis profundos de meditação. Essas coisas, na verdade, elas fazem todo sentido, né? Então, quem tiver curiosidade, procure estudar o que Luang Por Sumedho ensina, né? Em geral, eu não traduzo muito os ensinamentos deles, porque, como eu disse, não é o que mais me atrai, né?
Não que eles estejam errados, é que realmente não faz muito meu estilo, né? Mas eu tenho que admitir que está correto, sim. Está correto. O que ele está falando está perfeitamente correto, né? Assim, absurdamente correto. É a coisa que fala, uau, isso está muito correto, né? Porque às vezes você fala algo que está mais ou menos certo. Não, está correto de começo ao fim, né? Está perfeito o que é dito, né? Mas quando eu vou escolher uma palestra, né, eu ouço alguns minutos da palestra, essa palestra é interessante, eu falo assim, essa é interessante, aí eu coloco, né? Então, às vezes eu ouço ensinar, eu falo, essa aqui não tem graça, mas eu tenho que lembrar, né, não sou só eu, né, eu sou meio burro, então não dá para obrigar todo mundo a ouvir as coisas que me agradam, porque as pessoas talvez não sejam tão burras assim, né? Então, às vezes tem que ir contra a minha tendência natural e tentar colocar algo diferente também, né? Mas não precisa ficar esperando eu trazer um ensinamento, né? Vocês mesmo podem ir atrás, né, e procurar os livros dele. Tem bastante livro traduzido pelo pessoal em Portugal, né? O Adriano Pamado traduziu vários livros dele, né? Vale a pena dar uma olhada, né? Porque para vocês talvez seja mais valioso, né? Mais do que para outras pessoas, né? Então cada um tem que buscar e olhar por si mesmo, né? Mas com certeza são ensinamentos valiosos, né? A questão é, a gente consegue fazer uso deles ou não, né? Então, vale a pena procurar e estudar, né? A palestra de ontem era realmente muito interessante, né? Semana que vem a gente continua essa tradução, né? Mas bem direto ao assunto e dito de maneira clara, né? Que às vezes eu acho que fica muito vago, né? Uma coisa assim. Mas dessa vez ele conseguiu, olha, exatamente isso, bastante claro e direto ao assunto, né? Então, vale a pena estudar esses ensinamentos dele. É isso. Alguma pergunta, alguma questão? Mas, Pois não? o esforço correto, então, de acordo aí com essa visão do Adriano Sumedo, de estar sempre ciente, é realmente colocar atenção, estar ciente das coisas, não querer mudar algum estado mental? Eu acho que a ideia é desenvolver sabedoria. Não é a questão de manipular o estado mental ou para baixo ou para cima, né? A mente sábia é que vai decidir o que é saudável ou não, né? Então, estratégia para desenvolver sabedoria mais benéfica, né, e mais poderosa é aprender a estar ciente da mente. Porque, como eu digo, né, burrice é impermanente, não tem como ela persistir. Se você dá acesso à sua mente à informação, olha, isso é a sua mente. Aquilo não tem a mesma reação, não tem o mesmo padrão de funcionamento do que quando você atua, né? Fala, eu vou mudar isso. Aí você atua e a mente muda. Quando você vai pela estratégia da ciência, de estar ciente, você fica ali olhando, e a mente não muda na hora, né? Mas você fica ali olhando, fica olhando. Quando chega, aquilo é como se fosse um remédio homeopático, né? Chega uma hora que aquilo tem um efeito, né? Não é o mesmo padrão de funcionamento de você agir e atuar, né? Mas aquilo tem um efeito, a mente não consegue persistir daquele jeito se você constantemente olha para ela. Não tem como você não desenvolver sabedoria, porque sabedoria é um processo impessoal. Se a mente tem contato com um assunto, ela reage àquela informação, né? Então, se você está ciente, com frequência, sempre que possível, de maneira constante, com boa qualidade de ciência, de maneira sutil, né? Ali atento, olhando, observando a mente, esse influxo de informação vai mudar a sua mente. Não tem como não mudar a sua mente. Então é nisso que eu estou falando, tem que ter fé nesse processo, ter fé que isso funciona. Se você estiver ciente da mente com frequência, a mente muda. Sabedoria surge. É um fenômeno natural. Não tem nada a ver com Deus, com o anjo, com o Bodhisattva, não tem nada a ver com nada, tem a ver com... É natural, a mente faz isso, né? Então essa que é a questão, não é a questão de mudar ou não mudar, atuar, melhorar a mente. A questão é, tenha fé nesse processo. Se você está ciente com frequência, aquilo gera sabedoria.
Então, tenha fé em estar ciente. Se esforce em estar ciente. Lembre-se de estar ciente. Não tenha medo de estar ciente. É mais ou menos esse que é o assunto. Bom dia, Adrian. Peraí, uma pergunta aqui na sala. Qual que é? Ok. Mais ou menos. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Você conseguir experienciar a mente tranquila é algo bom. Isso informa a mente. Isso ajuda a criar fé na mente, né? De que eu não preciso... Existe algo ali dentro que é bom, sabe? Então é útil, sim, né? E também é o seguinte, sabe? Se você, por exemplo, sente um estado de raiva, aí você recita um mantra, Budô, 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 aquela raiva cessa. Então pronto, sabe? É válido. Você não é obrigado a entender tudo. Tá? O importante a mente tem que ser saudável. Né? Uma das formas da mente ficar saudável é você compreensão. Compreensão leva a mente a desfazer os apegos, a abandonar atitudes incorretas. Né? Isso leva a uma mente saudável. Mas você não precisa entender tudo, você não tem obrigação de entender tudo. Tá? Se você, recitando um mantra, você se sente pacífico e agradável, tá? E você vê que isso está bom, então está bom. Está ótimo. Agora você fala, eu estou fazendo isso, mas eu tenho uma coisa na minha mente, eu estou fugindo de um problema, eu acho que vai ser vantagem eu enfrentar esse problema. Então, também está ótimo. Não tem obrigação de ser de um jeito ou de outro, né? Então, aí você tem que confiar um pouco na sua intuição, ver o que é melhor fazer. Mas ambas as soluções podem ser boas. Depende de você enxergar o que é mais, o que você tem vontade de fazer ou não. Então, que nem, sabe, uma pessoa tem uma Ferrari e um Lamborghini. Eu acho que eu vou dirigir a Lamborghini. Ótimo, dirige Lamborghini, não tem nada de errado com Lamborghini. Não tem, sabe, coisas boas são boas, não importa se tem uma melhor, a outra pior. Ambas são boas, não precisa ser uma boa e outra ruim. Ambas podem ser boas, tudo bem. O que é a pergunta da pessoa que está online, hein? Bom dia, Adrian. Bom dia a todos. Adrian, eu me identifico muito na meditação fazer as anotações mentais. Só que no cotidiano, para mim é muito difícil. Por exemplo, alguém me falou algo desagradável, eu já tenho essa dificuldade de fazer a anotação. Eu gostaria de saber o que ele pode estar fazendo. Que nem fazer anotação mental, meditando, é muito mais fácil do que no cotidiano. E eu gostaria de saber o que eu posso estar fazendo para estar lidando, por exemplo, quando alguém te fala algo que você não gosta, de estar lidando a forma mais fácil de fazer anotação para você não reagir com esses pensamentos. Eu não sei de anotação mental nenhuma, né? Eu estou falando de estar ciente da mente. Né? Não sei, algumas pessoas talvez, algumas linhagens têm essa prática de você ficar pensando, né? Andando, bebendo, falando. Eu não pratico assim, sinceramente, eu não sei dizer de que forma, como que isso é útil ou não, sabe? Eu sou meio cético em relação a isso, né? Então, eu não fiz essa prática, nem sequer ensino essa prática. O que eu estou falando aqui é de estar ciente, em silêncio, aprender a fazer silêncio e apenas experienciar em silêncio a mente. Né? Estar ciente da mente. Né? Então, nesse caso, sim, é óbvio, né, que quando você está num local sem distrações é mais fácil. Né? Quando está num local com muitas distrações é mais difícil. Então, não tem como você querer que seja igual numa situação diferente. Se a situação é diferente, o resultado também é diferente. Né? Então, é tranquilo, isso é normal, não tem nada demais nisso, não tem nenhuma incapacidade sua envolvida nisso. Né? É assim que funciona. Num local tranquilo é fácil, num local confuso é difícil, é óbvio. Né? Então, está tudo certo, é assim mesmo. Né? Mas o princípio por trás é isso, né? Você apenas estar ciente da mente, você tem que aprender a estar ciente da mente. Então, quando alguém fala, em vez de prestar atenção no que a pessoa está falando, preste atenção na sua reação. Né? E aprenda a não agarrar aquela reação, né? não se deixar carregar por ela. Tá vendo? Isso é a mente ofendida.
Quando você ouve algo desagradável, a sensação é essa. Interessante. Deixa passar, sabe? É uma questão, é um hábito, é uma habilidade e um hábito, né, que tem que ser desenvolvido, né? Então, é a questão de treinamento, né? Treinar com frequência, fazer com frequência. Tudo que você faz com frequência, você fica mais hábil. Tudo que você faz com frequência, você fica mais hábil, fica mais fácil, e chega uma hora que fica automático também, né? Quando você faz algo com frequência, repetidamente, durante um longo período, vira automático, né? Então, isso também ocorre com essa relação a estar ciente de si mesmo. Obrigado. Mais uma coisa? Monge, bom dia. Só um minuto. Como eu posso... Só um minuto, por favor. Parece que quando a gente está percebendo o corpo, a gente percebe ele através das sensações. Sim. Aí o que acontece? Eu não sei se eu estou percebendo o corpo ou as sensações. Você sempre está percebendo as sensações. A mente não tem outro contato com qualquer outra coisa, a não ser das sensações. Seus pensamentos são sensações. A visão é uma sensação. A audição é uma sensação. Memórias são sensações. Emoções são sensações. No que diz respeito à sua mente, tudo é sensação. Todos os conceitos que ela cria são sensações criadas dentro da mente. Então é assim mesmo, são as sensações. Na verdade, é algo que, se você levar essa informação adiante, é bastante útil, porque fica bem simples a prática. Tudo se resume às sensações. Como é que eu lido com sensações? Como é que a mente reage às sensações? As sensações que a mente agarra, as sensações que a mente rejeita. Você aprender a ter tolerância às sensações é extremamente útil. É por isso que, às vezes, a prática monástica é um pouco austera, né? Senta lá no campo aberto e sente frio. Senta lá na Tailândia, sentava e deixava um mosquito picar, sabe? Lá na Tailândia é muito mosquito. Você quer sentar ali, deixa o mosquito picar. Você aprende a lidar. Essa é apenas uma sensação. Se você consegue lidar com essa sensação, a sensação da raiva, a sensação do medo é ridícula, né? É muito pequena comparada com a sensação de mosquito picando, né? Então você tem que aprender a lidar com sensações de maneira mais equânime, né? Então tá, sim, é isso mesmo, não tem nada de errado. Pois não, a pessoa que queria perguntar aí? Sim, sou eu. Como eu posso conciliar alguns transtornos mentais com a prática do Dharma, principalmente na parte de empatia, em que eu sei o que é certo e errado, mas não consigo compreender a dor do próximo? Repete a pergunta, por favor, eu não captei muito a essência. Eu gostaria de saber como eu posso conciliar alguns transtornos mentais com a prática do Dharma, visto que eu me sinto mal quando eu sei o que é certo e errado, mas eu não compreendo essa empatia pelo próximo, sabe? De ver uma pessoa sofrendo e sofrer junto com ela. Transtornos mentais e prática da meditação é muito traiçoeiro. Eu, em geral, eu não recomendo muito, porque a pessoa, como a gente está falando aqui, né, tem que ter uma fundação firme, principalmente com relação a essas questões, né? A pessoa tem que ter um bom embasamento para conseguir lidar com sua própria mente, né? Uma estratégia mais inteligente para uma coisa dessa, primeiro, né, se uma pessoa tem uma das formas como eu defino transtorno mental, a pessoa não é autossuficiente, sabe? A pessoa que tem transtorno mental, ela precisa constantemente, ela não tem capacidade de julgar, que nem você está dizendo mesmo, né? A pessoa não tem capacidade de julgar muito bem o que é apropriado ou não, né? A mente dela é tão confusa que ela não consegue distinguir, né, o que eu devo seguir, o que não devo seguir, né? Então, tem que ter um apoio externo, tem que ter ou familiares, ou acompanhamento médico, ou algum amigo de confiança, que essa pessoa tem que respeitar a opinião daquela pessoa. Ela não tem autonomia, ela não tem capacidade de distinguir certo e errado por si só, né? Uma das principais características de transtorno mental é isso, né? A pessoa tem transtorno mental porque ela sente raiva, ela sente desejo. Todo mundo sente raiva, sente desejo. Mas a maioria das pessoas consegue, né, distinguir, ok, isso aqui não deve ser feito, né, isso aqui deve ser feito. Todo mundo fantasia sobre as coisas. Uma pessoa que tem transtorno mental não consegue entender, se é uma fantasia, eu não devo seguir essa fantasia, né?
Então, não é a presença de fantasia, a presença de raiva que define o transtorno mental. É essa capacidade de avaliar certo e errado, sim ou não, que está ausente, né? Então, em primeiro lugar, né, a pessoa tem transtorno mental, ela tem que ter acompanhamento, tem que ter alguém de confiança que possa dar esse acompanhamento a ela. Não pode trabalhar sozinha. Não tem autonomia. Segundo, a pessoa não tem fundação, ela não tem estrutura, né? Então, é preciso criar essa fundação, criar essa estrutura. Então, para uma pessoa com a mente confusa, o mundo material é extremamente útil. O mundo mental não é uma boa estratégia, né? Para uma pessoa que tem uma mente saudável, o mundo material é um fardo, né? Para uma mente que tem uma mente doentia, o mundo material é uma bênção, né? Então, a pessoa que tem uma mente muito confusa e agitada, ela deveria se ocupar de atividades físicas, de atividades reais, sabe? Para que aquilo dá um ponto de referência para a mente dela. Então, ela não pode ficar muito perdida no mundo das ideias, no mundo. Então, sentar em meditação não é uma boa estratégia para uma pessoa como essa. Ela deveria se ocupar de atividades reais, sabe? Lidar com coisas, lidar com matéria, com madeira, pedra, comida, pessoas, né? Tem pessoas por perto que dê assim, um feedback para ela de certo e errado. Ela ficar sozinha não é uma boa estratégia, é péssima estratégia. Então, nesse caso, uma pessoa que vai praticar o Dharma nessa situação, ela precisa de bons amigos ou acompanhamento médico, se for o caso, familiares, melhor ainda, e procurar fazer coisas, né? A prática dela está embebida, né, em atividades no dia a dia, né? Sentar em silêncio, ficar isolado dos outros, não é uma boa estratégia, né? Então, com relação a assim, lidar com as pessoas, não sei se você tem que ter um pouco de, sabe, lembrar o que é as pessoas, o que é aceitável fazer, sim ou não, e tentar se manter dentro daquele aceitável. Você não tem a obrigação de gostar dos outros ou não, né? Falar, eu não consigo sentir bem-querer para essa pessoa. Tudo bem, não sinta. Seja respeitoso, seja educado, seja respeitoso, seja gentil, seja caridoso. Comece por aí, sabe? Começa pelos gestos, né? Mantenha os gestos de humildade, mantenha os gestos de educação, mantenha os gestos de bondade. Com o tempo, aquilo vai fomentando, né, essas emoções dentro de si, né? Procure se manter civil, né, e cordial, e para você poder continuar trabalhando com as pessoas, sabe? Aquilo é o seu ambiente de trabalho, não? Então, você tem que ter uma preocupação assim, em manter um relacionamento saudável com as demais pessoas. Então, pode fazer, sabe, ser respeitoso, não tem nada de errado em ser respeitoso. Você não precisa ter vergonha de ser respeitoso. Bom, eu não gosto dela, tudo bem. Você ser respeitoso, mesmo que você não goste de uma pessoa, é ainda mais valioso. Porque as pessoas, às vezes, elas têm os valores equivocados. Inclusive, a mídia encoraja isso, né? Se eu não gosto de alguém, eu vou xingar essa pessoa. Eu não vou dar, não, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, né? Isso é que a ideia das pessoas chulas tem, né, de certo e errado. Mas, na verdade, você ser respeitoso com uma pessoa que você não gosta é nobre, sabe? Isso é bom. Ser respeitoso com quem você gosta, isso é fácil, qualquer idiota faz isso. Mas ser educado com uma pessoa desagradável, isso é uma qualidade nobre, sabe? Ser gentil com uma pessoa arrogante, é uma certa qualidade nobre nisso, sabe? Então, comece por aí, né? Comece com os gestos, comece mantendo educação, mantendo cordialidade, civilidade, já é um bom começo, né? Se você conseguir fazer esse tanto, né, você já tem algo que muitas pessoas não têm, né? Independente de como você se sente por dentro, sabe? Não precisa ter vergonha de ser respeitoso, de ser humilde, de ser cordial, de ser amigável. Isso não é motivo de vergonha em local nenhum, né? Então, tome isso como ponto de referência. Comece por aí. Com o tempo, né, isso vai se desenvolver em outras coisas. Então, comece por aí. Ok? É o suficiente por hoje? Ok?
Sensação é só isso, é sensação, sabe? Não tem como explicar. Você sente. É uma coisa que a sua consciência detecta, né? Não tem assim palavra, é muito simples, né? É um conceito muito simples, não tem como você expressar em palavras, né? Então é uma sensação que você detecta, é uma percepção, é uma coisa que a sua consciência detecta aquilo. O que a gente chama de sanya em Pali, que as pessoas às vezes traduzem como percepção, mas na Tailândia é traduzido como memória, né? Então, sanya, ela não é nem percepção e nem é uma mistura de ambos, né? Sanya significa o seguinte: a sua mente percebe algo, tem uma sensação, ela busca na memória onde eu já senti isso antes, né? Então, por exemplo, a sensação visual, né? Esse é um quadrado preto, né? A minha mente vê esse padrão de cor, né? Ela busca na memória, onde que eu já vi isso antes? Ela vai comparando, literalmente, esse processo, se você conseguir pacificar a mente, você consegue ver isso acontecendo, não é teoria. Você vê a mente fazendo isso. Ela pega aqui, ela começa a listar, né, comparar preto, quadrado, vai procurando, né, tem as características, tem o peso, tem tal, o contexto, né, em que está acontecendo. Nós estamos em 2024, né, então existe um negócio chamado telefone celular, né? Se isso aqui ocorresse, sabe, se o contexto fosse 1980, ela não ia chegar à conclusão celular. Ela ia chegar à conclusão bloco de notas, sei lá que conclusão ela ia chegar, um pedaço de plástico, não sei o que ela ia chegar. Mas existe um contexto, então são várias bifurcações que ela vai passando, até chegar ao conceito celular, aparelho celular. Então isso que é chamado de percepção, sanya, né? Ela percebe um padrão, volta na memória, compara, até chegar a um conceito, né? Então ela te devolve um conceito. Isso é um celular. O celular serve para isso. O celular é bom, é ruim, é pesado, é leve, é perigoso, é seguro, é bonito, é feio. Tudo isso vem junto, é um pacote, sabe, que ela te devolve. Então, por isso que os ocidentais traduzem como percepção. Já os orientais, tailandeses, pelo menos, traduzem como memória. Porque, na verdade, são ambos, né? É a mente buscando na memória e devolvendo um conceito, né, chamado sanya. Isso que é você... Quando fala percebe, significa você vê aquilo, identifica e dá nome, dá qualidade àquilo. Então, você percebe que isso é um celular. Então, é um jogo de memória, na verdade. É um jogo de identificar padrões e estabelecer um conceito. Então, sanya, muitas vezes, está errado. Você olha o negócio, é um celular. Aí você, não é um celular. Na verdade, é um bloco de notas, né? Então, sanya não é verdade. Sanya é uma forma de abreviar as coisas, para você não ter que voltar do zero, né? O que é isso? O que isso faz? Isso é perigoso ou não? Você já sabe, um celular, então já tem um grupo, sabe? É como se fosse um atalho, né, para resumir as coisas. Então, se você interage com o mundo através de sanya, é bem rápido e prático. Só que está sempre no perigo não ser verdadeiro, sabe? Esse aqui é o lado negativo, né? Que não é verdadeiro, né? Você está interagindo apenas no nível de conceitos, aí você perde o contato com o real, né? Mas se os conceitos são bem criados e bem utilizados, são muito bons, não tem nada de errado com eles, né? Mas tem que ter essa ciência, isso não é realidade, isso é um conceito, né? Estando ciente disso, não tem muitos problemas, né? Não se deixar limitar pelos conceitos, né? Estando ciente que são apenas conceitos, então tudo bem, não tem muito problema. Okay. Sim. Sim. Exatamente isso. Mas agora que elas recuperaram a visão, elas vão começar a atrelar aquela imagem àquele conceito maçã. Antigamente elas tinham só o toque, o cheiro e o sabor. Agora ganhou a visão,
vai atrelar mais uma qualidade àquele conceito, maçã. Por exemplo, se alguém pegar essa maçã, uma pessoa, um bully, né, uma pessoa maldosa, pegar aquela maçã e esfregar, olha que você esfregar e agredir aquela pessoa usando a maçã, vai agregar mais um conceito à maçã. A maçã é algo que é doloroso, é algo assim, que traz dor, memória de dor associada à maçã. Então, a memória também é mais uma razão pela qual você não pode se deixar limitar por sanya, porque às vezes são coisas que, sabe, não tem realidade ali, depende da sua experiência do assunto. A maçã, na verdade, não é boa nem ruim, né? Como é que você criou aquela memória é que tem a ver com o assunto. Então, você não pode se deixar limitar por sanya por causa disso também. Ok? Então, Adriano, pois não. então o trauma emocional estaria no aspecto de sanha? A pessoa fica grudada naquele momento ali? Sim. A sua mente criou um conceito, né? E associada àquela memória tem dor, né? Então, sempre que alguma coisa desperta aquela memória, ela traz junto essa dor, né? É isso mesmo. Uhum. E para curar esse trauma, digamos assim, a ciência é uma solução, né? Mas depende da pessoa também, né? Se ela consegue fazer isso. Né? Para curar esse trauma, ou você... O melhor mesmo é não deixar a mente se limitar por isso. Né? Aprender que isso não sou eu. Isso é apenas sanya, é apenas uma memória. Né? Então, você não deixar a mente ser... Não deixar o ego se definir por isso. Né? Construa a sua pessoa ao redor de coisas melhores do que isso. Porque tem só um certo tanto que você consegue ser. Sabe? Não dá para você ser tudo. Se você não estiver sendo isso, você vai ser aquilo. Então você pode, por exemplo, construir o seu eu ao redor dessa destreza em estar ciente. É um bom local para construir o seu eu. Ou então, simplesmente ocupe o seu eu de outras coisas. Sabe? Então, por isso que muitas pessoas elas têm traumas e coisas ruins, memórias ruins, elas procuram fazer boas ações. Quando elas fazem boas ações, aquilo se torna o seu novo eu, sabe? O meu eu que antes era esse medo, essa vergonha, esse trauma, agora eu estou ocupado com boas ações. Então, aquilo constrói um novo eu ao redor daquelas boas ações. E aquilo cura, né? Na verdade, não curou nada, é apenas que agora ela tem algo melhor para ser. Né? Eu não preciso ficar me remoendo com essas memórias. Tal. Então, vai mais por esse lado. Ok, então, por hoje é só.